Bom, o Canal Livre desse final de semana, domingo, entrevistou o economista Marcos Lisboa. Recomendo muito que você assista. Você vai ao canal Band Jornalismo, no YouTube e assiste. Hoje tem repetição? Repetição hoje, 11 da noite. a partir das 11 da noite aqui na Band News FM. 11 da noite aqui na Band News FM também vale a pena. Por que vale a pena? Bom, Marcos Lisboa é um economista dos melhores que a gente tem no Brasil. Foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, presidiu o INSPER. Ele tem uma formação acadêmica de primeira grandeza. Então eu, o Mitre, o Rodolfo Schneider e a Juliana Rosa fizemos a entrevista e a cada pergunta era uma aula de Brasil. E o que é interessante entrevistar o Marcos Lisboa é porque o Marcos Lisboa não coloca o seu desejo acima da realidade. Ainda que ele tenha os desejos dele, como você tem, como eu tenho, a vontade de ver um Brasil diferente, ele faz uma análise pé no chão. E ela é profunda, mas é pé no chão. E toda análise que é pé no chão, às vezes você escuta e fica decepcionado, não com o que você está ouvindo, mas decepcionado com o fato de que, se a gente não fizer uma mudança muito grande, a gente não vai para canto algum. Ele não é pessimista, ao contrário, ele é otimista. Mas ele enxerga o Brasil como um país maníaco-depressivo, em que a gente vive momentos de grande euforia, e nos momentos de grande euforia, a gente financia o crescimento com desajuste, com despesa pública, com crescimento no endividamento. A gente financia de forma, portanto, artificial o nosso crescimento. O resultado vem, o desemprego cai, o crescimento aparece, dali 2, 3 anos a gente tem que fazer um ajuste porque desandou tudo. E aí a gente sai da fase de euforia em que vamos ser o país do futuro e a gente vai para a fase depressiva, tirando a conclusão de que o Brasil não vai para canto algum. Ou seja, como ele diz, derrubar o desemprego é bom, muito bom, crescer é espetacular, mas a gente tem que fazer isso de forma sustentável. E a gente não está fazendo isso de forma sustentável. Volto a dizer o que eu já disse algumas vezes. Só as pessoas absolutamente apaixonadas pelo governo, só as pessoas absolutamente sem compromisso algum com a análise fria dos fatos, acham que as coisas estão bem. As coisas não estão bem. Sabe as árvores que caem nas cidades em dia de chuva forte? Aquelas árvores são lindas quando não chove, quando o sol está ali, você fala, que cidade arborizada. Aí elas tombam porque elas estão comidas por cupim. A nossa economia está comida por cupim. E há vários motivos para a gente achar isso. A gente tem um problema fiscal da maior gravidade. Não podemos diminuir, não podemos minimizar. E como ele disse, não é o erro de um governo, não é o erro de 2 governos. Ele disse, nós somos assim há 50 anos. Então, os momentos mais animadores que a gente viveu, a gente tem que voltar para 1968, até 73, período do milagre. Só que o milagre deixou uma dívida externa absurda. Depois do milagre veio a primeira crise do petróleo e o Brasil entrou numa situação complicada. Então a gente financiou o nosso crescimento sempre de maneira artificial. E isso tudo fez com que o Marcos Lisboa desenvolvesse uma técnica ou desenvolvesse uma forma de lidar com a realidade. Ele deixou de gastar energia com o que dizem os políticos para se concentrar naquilo que eles fazem. E eu queria transformar essa sugestão, ou reflexão, ou afirmação que ele fez num convite, num desafio para você. Vamos prestar mais atenção ao que os políticos fazem e menos atenção àquilo que eles falam ou prometem. Esse desafio, esse convite,
vem a calhar para esse final de semana, quando a Câmara e o Senado trocaram seus presidentes. E em discursos escritos, com a ajuda de assessores, com a ajuda de marqueteiros, com a ajuda de comunicólogos, com a ajuda de jornalistas, tanto o Hugo Motta quanto o Davi Alcolumbre, que fizeram media training, que se prepararam e tal, eles prometem, mandam uma série de recados para alguns, né? Então, eles falam coisas sobre o papel da Câmara e do Senado, e aí a gente é tentado a analisar as palavras deles, né? Então, eles falaram sobre o esforço para retomar ou para manter, né? Porque eram candidatos de situação, digamos assim, para manter a força do Senado e da Câmara, para manter ou para fortalecer a harmonia entre os poderes, mas deixando claro que o Congresso Nacional tem ali o Brasil lá dentro e que os outros poderes têm que respeitar aquilo que está escrito na Constituição e tal. O Hugo Motta chegou a citar algumas vezes Ulisses Guimarães. E se você pegar os discursos de presidentes da Câmara e do Senado anteriores a Hugo Motta e Davi Alcolumbre, incluindo Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, ou até voltando no tempo, pode buscar Eduardo Cunha, pode buscar Michel Temer, que foi presidente da Câmara dos Deputados, pode buscar Rodrigo Maia, você escolhe. Você vai nas palavras dos presidentes da Câmara, eleitos com o seu discurso de posse, de novo escrito com a ajuda de assessores, com todos os cuidados, né, que a solenidade pede, agradecendo a família, agradecendo ao presidente da República, agradecendo aos antecessores, agradecendo aos adversários que eles derrotaram. No caso do Hugo Motta e do Davi Alcolumbre, falar em adversários é uma piada, porque eles não derrotaram ninguém, porque ninguém estava à altura deles. Foram candidaturas de um grande conchavo, de um grande acordo, vitoriosos. E ali estão todos abraçados, todos estão contemplados. É o PT, é o PL, é o PP, é o MDB, está todo mundo ali representado nessas duas candidaturas. E aí, quando a gente resolve que, em vez de prestar atenção ao que dizem, a gente vai ver o que eles fazem, isso muda tudo. Porque é de se perguntar o seguinte: quando dizem que vão aprovar e apoiar todas as pautas que venham do Executivo e que ajudem a transformar o Brasil, todas as pautas do Executivo, vírgula, que ajudem a transformar o Brasil, esse que ajuda a transformar o Brasil é subjetivo. Tomara que sejam todas as pautas do governo que ajudem a transformar o Brasil, desprezem aquelas que não ajudam a transformar o Brasil e, inclusive, apoiem as que ajudam a transformar o Brasil, mesmo que não tenham sido apresentadas pelo Executivo. Mas o que quer dizer ajudem a transformar o Brasil? Quando você vai analisar a maior parte das propostas em tramitação hoje no Congresso Nacional, seja projeto de lei, seja emenda constitucional, seja projeto de lei complementar, ou você vê aquilo que já está tramitando, não apenas aquilo que foi apresentado, mas você pode colocar lá, faz a pesquisa no Congresso, põe como referência 2024, põe como referência 2023, se você preferir, essa legislatura atual, ou vai ver as propostas de legislaturas anteriores que ainda estão em tramitação, 22, 21, 20, 19, pode voltar no tempo. Você vai ver a incrível preocupação dos políticos, seja Congresso, seja governo, em dar dinheiro ou dar isenções. Dar dinheiro e dar isenção. É isso. Vai procurar transformações no Brasil que tirem o Estado das costas da sociedade, tirem o Estado das costas do empreendedor, tirem o Estado das costas do empresário, renunciem ao poder do Estado. Você vai achar aqui e ali. No mais das vezes, e como regra, é mais Estado, mais controle, mais dinheiro distribuído, mais renúncia. E com esse desenho, você vê, por exemplo, você não enxerga uma única palavra, muito menos ações, em favor da redução do poder de cada um deles. Não só a redução do tamanho do Estado, abrindo mão e liberando a sociedade para poder
trabalhar sem aquela corda no pescoço, mas do poder individual deles. Davi Alcolumbre e Hugo Motta não falaram em nenhum momento que as emendas ao parlamento, a parlamentares, as emendas ao orçamento, que Rodrigo Pacheco também defende, que Arthur Lira também defende, são a antítese de uma política pública. São o antônimo de uma política pública. São o oposto de uma política pública. Política pública é aquilo que segue um critério técnico e que não favorece ninguém. Que, ao seguir o critério técnico, tenta eliminar um mal da sociedade, começando daquele que mais sofre para aquele que menos sofre. Esse é o objetivo da política pública. Então você tem uma política pública, por exemplo, que é o Bolsa Família. O Bolsa Família, em tese, a gente sabe que funciona mal, a gente sabe que está cheio de buraco, toda hora eles vão lá, fazem uma auditoria e descobrem abusos e exageros, mas o Bolsa Família é para quem não tem uma determinada renda. Toda hora aparece gente que recebe mais por fora, não se registra para trabalhar para poder continuar a receber o Bolsa Família. Malandragem. Mas aí é a sociedade dando um aplique e até a hora que o sistema de fiscalização pega, mas é um aplique. O problema é quando o deputado e o senador tentam sugerir para você que, ao mandar dinheiro, como o Hugo Motta manda para a cidade dele, como o Arthur Lira manda para a cidade dele, como o Rodrigo Pacheco manda, como o Davi Alcolumbre manda, eles estão preocupados em eliminar um déficit no pedaço do Brasil que mais precisa. Não é verdade. É no pedaço do Brasil deles. No pedaço do Brasil deles. Então, se é no pedaço do Brasil deles, eles estão favorecendo o segmento da sociedade onde eles foram eleitos. Estão favorecendo os seus eleitores. Então, não é uma política pública, é uma política eleitoral. É uma política de reprodução do status quo. É uma forma de antecipação de verba de campanha descarada. Então não é uma política pública, não, senhor. Zero de política pública. Mas eles insistem que isso é política pública. Aí o Flávio Dino foi lá, deu uma canetada, dizendo assim não dá, tem que ter transparência. Agora o objetivo deles é conversar com o Flávio Dino, ministro do Supremo, para tentar liberar as coisas como eram antes. Ou seja, eles querem a esbórnia. 50 bilhões de reais no ano passado. Eles querem o cinquentinha deles. Porque o dinheiro é deles, entendeu? Enquanto o país estiver assim, capturado pelos interesses dos governantes, do presidente da República, ministros, senadores, deputados e tal, cada um fazendo o que eles chamam de política pública, mas o que não passa de política eleitoral, o Brasil não vai investir nas questões essenciais para produzir um crescimento sólido e sustentável, que é do que fala o Marcos Lisboa. Veja, Marcos Lisboa é um economista, não é um cientista político. Se você tocar no assunto e perguntar para ele o que ele achou da declaração do Gilberto Kassab dizendo que o Haddad é um ministro fraco, ele disse, não é o meu assunto, eu não falo sobre esse assunto. Eu não quero falar sobre pessoas, quero falar sobre o nosso desafio como país. Então, o objetivo dele é a estrutura, os caminhos que a gente segue. E que caminhos que a gente segue? O caminho do favorecimento, o caminho do desvio do recurso público. Desvio não é necessariamente roubo, mas não deixa de ser uma forma de trapaça. Você fantasiar de apresentar como política pública o que não passa de uma política eleitoral. E esse modelo é apoiado pelo Arthur Lira, pelo Rodrigo Pacheco, apoiado também pelos dois presidentes que entraram. Então vai mudar o quê? Pelas palavras a gente não sabe. A gente tem que esperar para ver pelos atos. Para ver se realmente vão começar agora a aprovar umas coisas que façam sentido, né, para o Brasil ganhar um dinamismo, se a gente vai combater o déficit, se a gente vai realmente para cima da dívida pública, se a gente realmente vai mudar o estado geral das coisas. Com esse governo, pelo discurso do presidente Lula, a gente não pode esperar nada, porque ele disse que cortes daqui para frente, se depender dele, não tem. Então ele já enfraqueceu ainda mais o Fernando Haddad. Se o Kassab disse que o Haddad era fraco, depois dessa frase ficou mais fraco ainda. Mas a gente pode esperar que, de repente, o Congresso consiga encontrar
na lista de projetos e até conversando com o governo, um conjunto de medidas que dê modernidade e agilidade ao país. Essa é a esperança. O convite para que a gente olhe os atos em vez de ver as palavras, para que a gente não fique discutindo. Você viu o que o Hugo Mota falou? Você viu o que o Davi Alcolumbre falou? Você viu o que o Lula falou? O Lula já conversou com o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota hoje, né? E daí? O Lula falou um monte de coisa, nós vamos falar das notícias disso daqui a pouco, né? O que o Lula falou e tal. Mas o que não adianta o que ele falou? Ele já falou também que ele é a favor da austeridade, só que daí cadê a austeridade que a gente não enxerga? Ele já falou que ele é a favor do ajuste fiscal, mas cadê o ajuste fiscal que a gente não enxerga, né? O Fernando Haddad já falou um monte de coisa, não consegue ganhar uma disputa em Brasília, né, no governo. Então, vamos começar a prestar mais atenção ao que eles fazem do que aquilo que eles dizem. Eu acho que esse é, em resumo, o que ficou a mensagem mais importante do Canal Livre, na minha opinião, apesar de ter sido um programa de 1 hora e pouco, um monte de temas interessantes que eu recomendo. Reprise hoje, 11 horas da noite aqui na Band News FM. Eu não sei se você concorda, se você discorda, essa é a minha opinião sobre o assunto. Se você quiser fazer algum comentário, a gente vai falar desses comentários ao longo do programa. 11 999 592 100. De repente eu estou errando a mão, de repente você acha que eu não estou vendo as coisas por um ângulo diferente. Escreve pra gente, fala a tua opinião, compartilha e a gente divide aqui.